Oi, galerinha! Então vamos para mais uma aula de matemática com a professora Sueli Souza. Oi, gente! Na aula de hoje nós vamos falar sobre grandezas proporcionais. É um assunto muito importante. Primeiro, a gente tem que saber o que é uma grandeza. É tudo aquilo que pode ser medido. Então, presta bastante atenção na aula, porque esse é um assunto muito cobrado em concursos, vestibulares, no Enem. Então, eu achei muito importante estar fazendo essa aula aqui para ajudar vocês, tá certo? Já se inscreve no canal para dar uma forcinha. Bom, gente, então, para a gente resolver cálculos com grandezas proporcionais, a gente precisa entender o que são as unidades de medida. Então, as unidades de medida são representações de grandeza física que têm a intenção de quantificar alguma coisa, como assim? Uma sensação de medir uma matéria, uma sensação, um tempo, um tamanho, entendeu? Medir algo. Definimos por grandeza tudo aquilo que pode ser contado e medido. Então, o tempo, a velocidade, o comprimento, preço, idade, temperatura e entre outros. Tudo que a gente pode mensurar são grandezas. As grandezas são classificadas em diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Agora que começa a parte mais importante de tudo. Então, o que acontece? Como que eu vou saber diferenciar uma grandeza diretamente proporcional de uma inversamente proporcional? As diretas são aquelas onde a variação de uma provoca a variação da outra na mesma razão. Por exemplo, se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica também. Se é dividida em duas partes iguais, a outra também é dividida em duas partes. Então, um exemplo prático. Por exemplo, eu gasto 1 litro de gasolina para rodar 10 quilômetros. Então, 2 litros de gasolina para rodar 20 quilômetros. 3 litros de gasolina, 30 quilômetros. São diretamente proporcional. Quanto mais quilômetros eu tiver que andar, mais combustível eu vou gastar, entendeu isso? Mais quilômetros, mais combustível. Vamos usar um exemplo, então, para a gente entender as grandezas diretas. Se 3 cadernos custam R$8, 6 cadernos custa R$16. Observe que quando eu dobro o número de caderno, também eu dobro o valor cobrado, né? Vamos resolver uma aqui, então. Para percorrer 300 quilômetros, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros de combustível? E com 120? Essa já é para a gente resolver. Então, nós vamos separar as grandezas. A gente tem quilômetros e litros, as unidades de medida de cada uma dessas grandezas. Então, 300 quilômetros, ele gastou 30 litros de combustível. Se ele tem 60 litros, quantos quilômetros ele vai percorrer? Então, essa é a famosa regra de 3, não é? Você tem 3 elementos aí e quer descobrir o quarto. Essa é a regra de 3 simples, que a gente chama. Como que eu sei que se ela é direta ou inversa? É simples, eu vou comparar essas grandezas. Quanto mais litros de combustível eu tiver, vai dar para mim andar mais quilômetros. Olha, quando eu falo mais e mais, né? Quanto mais litros, eu consigo percorrer uma maior quantidade de quilômetros, mais quilômetros. Se elas são diretas, algumas pessoas gostam de colocar a famosa setinha. Então, quando uma aumenta, a outra aumenta. E quando uma diminui,
a outra, consequentemente, diminui. Essa setinha tem que estar para o mesmo lado, não importa se você vai colocar as duas para baixo ou as duas para cima. Você só tem que saber que elas crescem ou diminuem na mesma proporção. Então, se elas estão com a setinha para a mesma direção, é só eu multiplicar cruzado aqui e vou 30 vezes x, 30x. 300 vezes 60, faz assim, ó, 3 vezes 6, 18, e coloca os dois zeros do 300 e o zero do 60. Pode tirar um zero aqui, um zero aqui. Ficou 3x igual a 1.800. X é 1.800. O 3 que tá multiplicando o x, ele vai passar ao inverso. O que é o contrário de multiplicar? Dividir. Então, nós vamos lá. 1.800 dividido por 3, só fazer 18 dividido por 3, 6, e coloca os dois zeros lá, olha. Então, com 60 litros, ele consegue andar 600 quilômetros, né? Então, vou montar uma tabelinha aqui para facilitar isso aqui. A gente conseguia fazer isso mentalmente, né? Mas assim que faz o cálculo. Então, olha, vamos lá. Quilômetros e litros. 300 quilômetros gastou 30 litros. 600 quilômetros a gente acabou de fazer, ele gastou 60 litros. E com 120 litros, você consegue? Então, olha, vamos observar. 30 é a metade de 60, ou seja, 60 é o dobro de 30. E 120 é o dobro de 60. Aqui também foi feito o dobro, olha. 600 é o dobro de 300. Então, o próximo número tem que ser o dobro de 600. Qual que é o dobro de 600? 1.200. Então, com 120 litros, eu consigo andar 1.200 quilômetros. Grandezas inversamente proporcionais. Olha, inversamente proporcionais. Quando as operações são inversas. Por exemplo, se a gente dobra uma grandeza, a gente tem que dividir a outra por 2. Tá vendo? Uma foi multiplicada por 2 e a outra dividida por 2. Se a gente triplica uma grandeza, a outra a gente tem que dividir por 3. Então, e assim por diante. A velocidade e o tempo são consideradas grandezas inversas, pois quando a gente aumenta a velocidade, o tempo é reduzido. Quanto mais rápido eu for, menos tempo eu vou gastar. Olha o que eu falei, quanto mais rápido, menos tempo. São inversas, uma aumenta para a outra diminuir. Então, vamos para um exemplo para praticar isso aí. Para encher um tanque, são necessários 30 vasilhas de 6 litros cada uma, para encher um determinado tanque. Se forem utilizadas vasilhas de 3 litros cada uma, quantas serão necessárias? Então, olha só, repara que o tanque é o mesmo, não é? Não falou que eu mudei o tanque. O tanque continua sendo o mesmo. E para encher ele, 30 vasilhas de 6 litros, correto? E se essas vasilhas for de 3 litros cada uma, quantas que eu vou gastar? Vamos usar a setinha para a gente entender? Diminuiu a capacidade dessas vasilhas. Essa vasilha tá menor. Então, quer dizer que eu vou ter que gastar mais vasilhas, não é? Olha só, então as setinhas têm que estar opostas, uma para cima e uma para baixo. Por quê? Uma
diminuiu, a outra terá que aumentar. Então, quando acontece das setinhas estarem em direções, em sentidos opostos, o que a gente faz? Você tem duas maneiras de resolver isso aqui. Você pode, lembra que é diretamente proporcional, a gente multiplicou cruzado? Quando for inversamente proporcional, numa regra de 3 simples como essa, você pode multiplicar reto. Olha que fácil. Então, x vezes 3, 3x. E 30 vezes 6, só fazer 3 vezes 6, 18 e acrescentar o zero. X vai ser, então, x é o quê? A quantidade de vasilhas, né? Então, 180 dividido por 3, faz aí 18 dividido por 3, 6, e acrescenta o zero. Tem outro jeito de resolver esse mesmo cálculo, preste atenção. Nós temos aqui vasilha e a capacidade em litros. Então, 30 vasilhas de 6 litros para encher o tanque. Então, as vasilhas de 3 litros seriam quanto? Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Olha só. Enquanto uma diminui, a outra aumenta. Lembra que as setinhas são opostas? Para me resolver, eu posso colocar as setinhas para a mesma direção. Como que eu faço para colocar a seta para a mesma direção? É só girar qualquer uma dessas. Ou as duas ficam para baixo, ou as duas para cima. O que eu vou fazer? Eu vou girar isso aqui, olha. Vou colocar o x em cima e o 30 embaixo, a setinha vai virar para baixo. E o 6 e o 3 eu vou deixar para baixo. A setinha ficou para a mesma direção. Então, todas as vezes que a setinha estiver para o mesmo lado, as duas para baixo ou as duas para cima, você usa o método da diretamente proporcional, que é multiplicar cruzado. Vai ser a mesma coisa. Então, x vezes 3, 3x. 30 vezes 6, 180. Lembrando que esse x é a quantidade de vasilhas que eu vou gastar. 180 dividido por 3 é 60. Vimos na aula de hoje, então, as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. E não se esqueça, inscreva-se e chegue na frente.